Pessoal, nesta aula nós vamos iniciar aqui a parte especial do nosso Código Penal. Aqui só revolvendo para vocês, o nosso direito penal, em especial o nosso Código Penal, ele é dividido em duas grandes partes, parte geral e parte especial. A parte geral vai do artigo 1º até o artigo 120. A parte especial do artigo 121 até o 361 do Código Penal. Então vem aqui comigo que eu vou desenhar isso para vocês. Aqui, pronto, vamos lá. Então, direito penal, nós vamos estudar agora a parte especial, tá? Só te lembrando aqui que o direito penal, nosso objeto de estudo principal aqui é o Código Penal. O Código Penal, ele é o Decreto-Lei 2848 de 1940. Perfeito. O nosso Código Penal, que nada mais é que o Decreto-Lei 2848 de 1940, ela é dividida em duas grandes partes. Parte geral, artigos, né? 1º até o 120, e parte especial, que vai dos artigos 121 até o 361. Então, basicamente, nosso Código Penal é dividido em duas grandes partes, parte geral, parte especial. Tá. Só revolvendo aqui que nosso Código Penal é o Decreto-Lei 2848 de 1940. Pronto. Dito isso, na parte geral, o que nós estudamos? Nós estudamos a aplicação da lei penal, teoria do crime, quais são os elementos que compõem um crime, teoria da pena, que são os pressupostos, as espécies de pena. Então, na parte geral, que é do artigo 1º a 120, a gente estuda a aplicação da lei penal, a teoria do crime e a teoria da pena, grosso modo. Na parte especial é que nós vamos estudar os crimes em espécie. Então, os crimes propriamente ditos, os tipos penais propriamente ditos, eles estão aqui na parte especial, do 121 até o 359-T. Mas, professor, mas tu colocou aqui até o 361? Sim. O artigo 360 e o artigo 361 são as disposições finais, tá? Não tem relevância para a sua prova. Então, a parte especial é onde estão os crimes. A parte especial ela é inaugurada com o artigo 121, que é o famoso crime de homicídio, tá? Então, a parte especial é onde estão os tipos penais. O 121 é o homicídio, o 122, participação em suicídio, o 123, infanticídio, o 124, aborto. E aí, 129, lesão corporal, 155, furto, 157, roubo, 158, extorsão, 171, estelionato, peculato, artigo 312, e assim a gente vai. Então, os crimes, propriamente dito, eles estão previstos na parte especial. A parte geral não prevê crime. Os crimes estão aqui nessa segunda parte do Código Penal, do artigo 121 até o 359-T, tá? E é isso que eu coloquei aqui para vocês. Os crimes propriamente ditos, eles estão aqui na parte especial, em específico do artigo 121 até o 359-T, tranquilo? Vamos estudar agora essa parte especial. Prosseguindo. A parte especial, ela é dividida em 12 títulos, tá? O título 1 vai do artigo 121 até o 154, são os crimes contra a pessoa. O título 2, crimes contra o patrimônio, vai do artigo 155 até o 183. O título 3, dos crimes contra a propriedade material, artigo 184 até o artigo 196. O título 4, dos crimes contra a organização do trabalho, artigo 197 ao 207. Título 5, dos crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos, 208 ao 212. Aqui está a violação de sepultura, o vilipêndio de cadáver, tá? Título 6, crimes contra a dignidade sexual, 213 ao 34A. Aqui está o crime de estupro, estupro vulnerável, registro não autorizado de cena de sexo, nudez, importunação sexual, tudo aqui. Depois o título 7, crimes contra a família, 235 ao 249. Título 8, crimes contra a incolumidade pública, artigo 250 até o 285. Título 9, crimes contra a paz pública, artigo 286 até o 288A. Aqui está a associação criminosa, a constituição de milícia privada.
Título 10, os crimes contra a fé pública, 289 até o 311-A. Título 11, os crimes contra a administração pública, 312 até o 359-H. Aqui, deixa eu só sair, aqui está o crime de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, concussão. Todos esses delitos estão aqui no título 11, tá? Depois o título 12, que é recente, foi incluído aqui no Código Penal pela lei de terrorismo, tá? Dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, artigo 359I até o 359T. Então, aqui a gente verifica que o Código Penal, na sua parte especial, que como eu disse, vai do artigo 121 até o 359T, ele tem 12 títulos, tá? E dentro de cada um desses títulos aí, a gente colocou os respectivos artigos na frente, tá? O título 1 são os famosos crimes contra a pessoa, tá? Aqui vai de 121 até o 154. Aqui tá o homicídio, participação em suicídio, infanticídio, aborto, tranquilo? E é isso que nós vamos estudar agora. Essa parte especial, tranquilo? Vem aqui comigo, sigamos. O título 1 do Código Penal, como eu te mostrei no artigo anterior, no slide anterior, ele trata dos crimes contra a pessoa. O capítulo 1 do título 1 trata dos crimes contra a vida. Então, dos crimes contra a vida, nós temos aqui que eles vão do artigo 121 até o artigo 128. Então, título 1, crimes contra a pessoa. O primeiro capítulo do título 1, ou seja, o primeiro capítulo da parte especial, são os famosos crimes contra a vida, que vão do artigo 121 até o artigo 128, tá? Então, quando a sua prova perguntar dos crimes contra a vida, quais artigos vai cobrar? Artigo 121 até o 128. Quais são os crimes contra a vida? Senhores, se você estudar aqui, fizer uma leitura do 121 até o 128, você vai ver que a gente tem 4 crimes contra a vida. Primeiro, homicídio. Onde ele está tipificado, professor? Onde ele está previsto? Artigo 121. Segundo, participação em suicídio ou automutilação. Onde ele está previsto, professor? 122. Terceiro, infanticídio. Onde está previsto? Artigo 123. E o quarto crime contra a vida aqui seria o aborto, que está tipificado do artigo 124 até o 128. Então, vamos lá. Quando a sua prova cobrar crimes contra a vida, é o capítulo 1 do título 1 da parte especial. Os crimes contra a vida, eles estão previstos do artigo 124 até o artigo 128. Quais são os crimes contra a vida? Sua resposta: 4. Homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto. Repito, quais são os crimes contra a vida? Artigo 121 até o 108. Quais são eles? Homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto, tá? Senhores, a repetição aqui ela é proposital. Nossa intenção é que você absorva esse conteúdo pela repetição. Então, é de maneira propositada que a gente repete as informações que pela experiência eu reputo importantes mais de uma vez, 2, 3, até 4 vezes, para ir se ficando sedimentado aí, mesmo que pela repetição. Evidentemente que isso não impede, isso não vai... você não deixa de ter que estudar, você vai ter que estudar em casa, você tem que colocar mecanismos de revisão, você tem que fazer questão, que não deixa de ser uma maneira de você revisar e colocar o seu conhecimento em prática, tá? Mas sempre aqui na aula eu já vou procurar fixar, sistematizar e repetir para você já ir absorvendo aí, ter o máximo de absorção desse conteúdo, beleza? Tá. Qual que é a competência para processar e julgar os crimes contra a vida? O artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, famoso artigo 5º com seus 79 incisos e 4 parágrafos, tá? É o famoso artigo 5º, extremamente importante, tá? Para as provas de concurso. Um artigo 5º que prevê os direitos e deveres individuais e coletivos, extremamente importante. Está lá na Constituição Federal. Só te lembrando que a Constituição Federal ela é uma lei, tá? A Constituição Federal ela é a lei suprema do nosso ordenamento jurídico. Então, se você imaginar um sistema piramidal e hierárquico, a Constituição está lá no topo. Ela é a lei máxima, ela é a lei suprema do nosso ordenamento jurídico. Todas as leis que estão abaixo aí nessa pirâmide, hierarquicamente inferior à Constituição, e todas as leis assim o são, elas devem respeito à Constituição, que é uma lei, mas ela é a lei máxima, a lei suprema do nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, nossa Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, no seu artigo 5º, inciso 38, o que eles falaram?
eles reconhecem a competência do tribunal do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. Vamos ler? É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei assegurados: a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, competência para julgar crime doloso contra a vida. Qual que é a sua resposta? Tribunal do júri. Então, falou que é homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto. Se esses 4 crimes, que são os crimes contra a vida, que eu já lhe disse, esses crimes forem praticados na modalidade dolosa, quem vai julgar? Tribunal do júri. Então, quem julga crime doloso contra a vida? Sua resposta? Tribunal do júri. O Tribunal do júri, senhores, é uma instituição onde a população vai julgar seus próprios pares, tá? O Tribunal do júri ele é composto por 7 pessoas da população, da sociedade. Esses representantes da sociedade ali nesse conselho de sentença, composto por 7 jurados, eles vão julgar ali a conduta daquele indivíduo que cometeu um crime doloso contra a vida. Tranquilo? Tá. Então, quem julga crime doloso contra a vida, sua resposta sem titubear, Tribunal do júri, tá? Então, se for, ó, deixa eu só colocar aqui. Quem julga os crimes dolosos, vou marcar, tá? Deixa eu sair aqui para eu liberar espaço. Contra a vida. Quem vai julgar os crimes dolosos contra a vida? Qual que é a sua resposta sem titubear? Tribunal do júri. Tranquilo? Ponto. Professor, e se for um crime, atenção, culposo contra a vida? Quem julga? Ah, Tribunal do júri. Erro. Crime culposo contra a vida, quem vai julgar, senhores? Não, é Tribunal do júri. Lembra que ó, o artigo 5º, inciso 38 da Constituição, ele falou que a competência para julgamento do Tribunal do júri se restringe aos crimes dolosos contra a vida. Se for um crime culposo contra a vida, quem vai julgar? O juiz singular. O juiz de carreira, tá? O juiz singular é que vai julgar. Então, muito cuidado com isso aqui. Os crimes dolosos contra a vida, quem julga? Tribunal do júri. E você tem que lembrar que se for um crime culposo contra a vida, quem vai julgar não é o Tribunal do júri, mas sim um juiz singular. Crime culposo contra a vida, quem julga? Juiz singular. Tranquilo, senhores? E aqui só um aprofundamento para vocês é o seguinte. O Tribunal do júri, a Constituição fala aqui no artigo 5º, inciso 38, que ele vai julgar os crimes dolosos contra a vida. Se você aprofundar um pouquinho mais, a doutrina, ela vai dizer que o Tribunal do júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida, isso aí não tem novidade, letra de lei do artigo 5º, inciso 38, mais os delitos que lhe forem conexos. Então, o Tribunal do júri, além dele julgar o crime doloso contra a vida, isso aqui já é um aprofundamento. Esse aprofundamento que eu vou lhe passar é como se fosse um conhecimento que você guarda no bolso. Se a questão não aprofundar, letra de lei. Se a questão lhe cobrar aquele conhecimento mais específico, você retira esse conhecimento e aplica. Entendeu? Tá. Então, a Constituição fala que o Tribunal do júri julga os crimes dolosos contra a vida. A doutrina fala que, já no aprofundamento, ela fala julga os crimes dolosos contra a vida, mas os delitos que lhe forem conexos, que guardarem alguma conexão com aquele crime doloso contra a vida. Professor, me dá um exemplo para entender. Senhores, o exemplo mais clássico que nós temos é a questão do homicídio. O homicídio, muitas vezes, ele vem conexo à ocultação de cadáver. Joãozinho vai lá e mata o Pedrinho. Pô, matou o Pedrinho. Pega o corpo de Pedrinho para não deixar ali, para dificultar o serviço da polícia, para que ele não fosse localizado, para que esse crime não fosse descoberto. Ele pega o corpo do Pedrinho, leva numa região de mata, cava um buraco e enterra. Quais crimes Joãozinho cometeu? Homicídio e ocultação de cadáver. O Tribunal do júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida, mais os delitos que lhe forem conexos. Nesse caso, a gente tem um crime doloso contra a vida, que é um homicídio doloso, mais um delito anexo, que é a ocultação de cadáver. Então, nesse caso, o Tribunal do júri vai julgar tanto o crime doloso contra a vida, mais o delito conexo. Isso é dizer que um exemplo muito comum na prática é do Tribunal do júri julgar homicídio e ocultação de cadáver, tá? Porque a competência do Tribunal do júri é para julgar os crimes dolosos contra a vida, mais os delitos que lhe forem
conexos. Isso já é um aprofundamento. Isso é um conhecimento que você guarda. Se a sua questão colocar que o tribunal do júri julga os crimes dolosos contra a vida e mais os delitos que lhe forem conexos, a exemplo do homicídio cometido em concurso com ocultação de cadáver, você vai lá e gabarita a questão. Se a sua questão vier na letra da lei e falar, compete ao tribunal do júri julgar os crimes dolosos contra a vida. Perfeito. Letra da Constituição você marca. Tranquilo? Você já está preparado para 2 níveis de questão. Vamos lá. Voltando aqui para o slide. Tá. Sigamos. Competência para julgar o crime de latrocínio. Quem vai julgar o crime de latrocínio? Quem julga o crime de latrocínio, senhores, é o juiz singular. O latrocínio está previsto lá no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal, tá? Ele é previsto no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2. Portanto, o crime de latrocínio, ele está lá no 157. O artigo 157, se nós voltarmos aqui, ó, você vai ver que ele está aqui, ó, no título 2, crimes contra o patrimônio, 155 até o 183. Então, o latrocínio, ele é tipificado no Código Penal, que é um homicídio com resultado morte. O latrocínio, ele é tipificado no Código Penal como um crime contra o patrimônio. Por quê? Ele está lá dentro do roubo. O artigo 157 é o roubo. O artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2, é que ele tipifica a conduta do roubo com resultado morte. Então, roubo com resultado morte, que a gente trata como um latrocínio, que a gente chama aqui de latrocínio, nomen iuris desse crime, ele é tratado principalmente como um crime contra o patrimônio. Embora ele atinja a vida, principalmente ele é tratado como um crime contra o patrimônio. Portanto, ele não é um crime contra a vida, porque como eu te mostrei aqui no slide anterior, quais são os crimes contra a vida? Homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto. O latrocínio, ele é tratado como um crime contra o patrimônio. Portanto, quem vai julgar latrocínio? Juiz singular, tá? Quem julga latrocínio é tribunal do júri? Não. Latrocínio é uma espécie de roubo com resultado morte. Está previsto no 157. Ele é tratado principalmente como um crime contra o patrimônio e, portanto, quem vai julgá-lo é o juiz singular e não o tribunal do júri. Não caiam nesse peguinha, tá? Sigamos. Aqui no capítulo 1, tutela-se os crimes contra a vida. Tranquilo? Tutela-se os crimes contra a vida. Perfeito. A vida, ela é tutelada numa dupla perspectiva. Vida intrauterina e vida extrauterina. A vida intrauterina, ela vai da nidação até antes do início do parto, tá? Vida intrauterina, nidação até antes do início do trabalho do parto. A vida extrauterina, do início do parto até a morte encefálica. Então, cuidado. A vida, ela é protegida pelo direito penal numa perspectiva dupla. Vida intrauterina, vida extrauterina. Tranquilo? Vida intrauterina, vida extrauterina. Perfeito? A vida intrauterina, ela começa com a nidação. Professor, o que é nidação? É quando o óvulo fecundado, ele adere à camada da parede do útero. Então, é quando o óvulo fecundado, ele chega ali e adere à parede do útero. Isso é a nidação. Então, a vida intrauterina, você tem que entender 2 momentos. O momento da fecundação, tá? Quando esse óvulo é fecundado, e o momento da nidação. A vida intrauterina não começa com a fecundação, ela começa com a nidação, tá? Fecundação, espermatozoide ali, adentrou no óvulo, fecundado. Quando esse óvulo ele adere à camada da parede do útero, é que houve a nidação. Então, a gente tem 2 momentos, fecundação e nidação. A vida intrauterina não começa com a fecundação, ela começa com a nidação. Quando esse óvulo fecundado, ele vai ali e consegue aderir à camada da parede do útero. Qual que é a importância disso aqui? Muito simples. Se a vida intrauterina começa com a nidação e não com a fecundação, e lembrando que esse processo de nidação ele leva em média 5 dias, tá? Pode levar 5, 7 dias, em média 5 dias para acontecer o processo de nidação. Se a fecundação não é considerada vida, é por esse motivo que pílula do dia seguinte não configura aborto. Por que, professor, que pílula do dia seguinte não configura aborto no ordenamento jurídico? Pelo seguinte, a vida intrauterina, ela começa após a nidação. E você tem que entender, tem que se lembrar que a pílula do dia seguinte, ela busca evitar a nidação, tá?
ela torna hostil ali o percurso que esse óvulo fecundado vai ter que percorrer. Então, o objetivo da pílula do dia seguinte é justamente impedir a anidação. Tanto que se você ler lá na bula da pílula do dia seguinte, ela fala que a eficácia é tão maior quanto mais próxima for a ingestão dessa pílula. Ali, tendo como referência o ato sexual. Quanto mais próximo do ato sexual for a injeção, maior é a eficácia dela. Porque justamente o que ela impede não é a fecundação. O que ela vai impedir é que esse óvulo fecundado ele consiga chegar a aderir ali à parede do útero. Então, o que a pílula do dia seguinte impede é a anidação. Ela atua antes da anidação, entendeu? Portanto, por esse motivo, que pílula do dia seguinte não configura aborto. Tá? Por quê? Ela atua antes da anidação. Se é antes da anidação, não existe vida intrauterina, tá? Por isso que pílula dia seguinte não considera-se aborto. Então, vida intrauterina começa com a anidação, não é com a fecundação. Por isso que pílula dia seguinte não configura aborto, porque ela atua antes da anidação, tá? E ela termina antes do início do trabalho de parto. A vida extrauterina, ela vai iniciar com o início do trabalho de parto. Iniciou o trabalho de parto, vida extrauterina, até a morte encefálica. Cuidado, cuidado. Não é morte cerebral, mas sim morte encefálica. Se a sua prova falar que a vida extrauterina se encerra com a morte cerebral, tá errado. Ela se encerra com a morte encefálica, tá? Deixa eu sair aqui só para facilitar. Senhores, qual que é a grande pergunta que vocês devem fazer agora? Quando que se inicia o parto? Por quê? Deixa eu aparecer. Quando que se inicia o parto? Por que você deve se perguntar isso? Por quê? Se você praticar uma conduta antes do início do trabalho de parto, é vida intrauterina. Se a sua conduta se der após o início do trabalho de parto, vida extrauterina. Quando que se inicia o trabalho de parto? Senhores, aí é o seguinte, vem aqui comigo no material. Quando que se inicia o trabalho de parto? Se for num parto normal, quando iniciar as contrações expulsivas, tá? Iniciadas as contrações de expulsão do feto, iniciou-se ali o parto normal. Então, se for, vamos colocar aqui, ó, parto normal. Se for um parto normal, quando que eu considero que iniciou o trabalho de parto? Quando iniciarem-se ali as contrações expulsivas, tá? E se for um parto cesárea, uma cesariana, tá? Uma intervenção cirúrgica, um parto através de uma cesariana. Aí, quando que se inicia o parto? Com a incisão das camadas abdominais, tá? Então, quando que eu considero iniciar o trabalho de parto? Parto normal, com as contrações expulsivas. Alguns autores, aqui tem uma certa divergência. Alguns autores falam que inicia com a dilatação do colo do útero. Então, aqui, quando que se inicia o parto normal? Tem uma certa divergência. Alguns autores vão falar que é com a dilatação do colo do útero. Outros autores vão falar que é com as contrações expulsivas aqui, com as cólicas, né, expulsivas, com as contrações expulsivas. E o parto cesárea? O parto cesárea, ele vai se iniciar com a incisão das camadas abdominais, quando houver ali corte da barriga, do abdômen da mulher, tá? Então, início do trabalho de parto. Se for um parto normal, tem aqui uma certa divergência. Alguns autores falam que é com a dilatação do colo do útero. Outros vão falar que é com o início das contrações expulsivas, tá? Ao passo que o parto cesárea, ele vai iniciar com a incisão das camadas abdominais. Quando se iniciar ali, senhores, quando se fizer o corte, iniciou a incisão, iniciou o trabalho de parto. Qual que é a importância disso aqui? Você tem que saber. Parto natural, parto normal. Se inicia como? Dilatação do colo do útero, para alguns autores, para outros com as contrações expulsivas. Parto cesárea, incisão das camadas abdominais. Qual que é a importância disso aqui? Porque aqui está um marco. Se a conduta vier antes do início do trabalho do parto, ela ofendeu, atentou contra uma vida intrauterina. Se ela vier após o início do trabalho de parto, vida extrauterina. Professor, qual que é a relevância disso? Aqui, vem aqui no material que eu vou te mostrar agora. Ó. Qual tipo penal tutela vida intrauterina? Quando a conduta atentar contra uma vida intrauterina, você vai pensar em qual crime? Aborto.
artigo 124 ao 128. E quando a conduta atentar contra a vida extrauterina, quais podem ser os tipos? Aí podem ser 3 tipos penais. Você pode pensar em homicídio, que é o artigo 121. Você pode pensar em participação em suicídio, que é o artigo 122. Você pode pensar em infanticídio, que é o artigo 123 do Código Penal. Então, se você pensar que na perspectiva de vida intrauterina e vida extrauterina, por isso que você tem que ter isso em mente, vida intrauterina com anidação até antes de iniciar o trabalho de parto, vida extrauterina, início do trabalho de parto até a morte encefálica. Por quê? Se a conduta do agente atentar contra a vida intrauterina, qual que é o crime que você vai pensar? Aborto, artigo 124 ao 128. Se a conduta atentar contra a vida extrauterina, entendido do início do trabalho do parto até a morte encefálica, você vai pensar em 3 crimes: homicídio, participação em suicídio e infanticídio. Por isso que essa divisão aqui de vida intrauterina e extrauterina é extremamente importante. Tranquilo, senhores? É isso que eu tinha para tratar com vocês nesse primeiro momento. É muito importante que vocês entendam que os marcos, quais são os crimes dolosos contra a vida, homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto, competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, tribunal do júri, não só dos crimes dolosos, mas com aqueles delitos que forem conexos aos crimes dolosos contra a vida. Lembrando, quem julga crime culposo contra a vida, você vai responder sem titubear, juiz singular. Latrocínio é julgado pelo tribunal do júri? Não. Latrocínio está tipificado lá no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2. Se ele está no artigo 157, ele está nos crimes contra o patrimônio, portanto, ele não é tratado pelo nosso legislador como um crime contra a vida. Portanto, quem julga latrocínio, juiz singular. Você tem que lembrar que a vida ela é protegida numa dupla perspectiva. Perspectiva intrauterina, perspectiva extrauterina. Vida intrauterina, da nidação até antes do início do trabalho de parto. Vida extrauterina, início do trabalho de parto até a morte encefálica, não é cerebral. Quando que inicia o trabalho de parto? Se for um parto normal, com a dilatação do colo do útero e, para alguns autores, com as contrações expulsivas, tá? E se for uma cesárea? Com a incisão das camadas abdominais. Qual que é a importância de você saber se a conduta atenta contra a vida intrauterina ou extrauterina? Por conta da tipificação. Se a conduta atentar contra a vida intrauterina, qual que é o crime que você vai pensar? Aborto, artigo 124 ao 128. Se a conduta atentar contra a vida extrauterina, você vai pensar em qual crime? 3. Aí eu te digo aqui as especificações técnicas para você diferenciar um outro. Você pode pensar em homicídio, artigo 121, participação em suicídio, 122, e infanticídio, 123. Tranquilo, senhores? Isso aqui são as considerações básicas sobre os crimes contra a vida, artigo 121 até o 128. Até o nosso próximo encontro.